acordou cedo, né? Esse debate está dentro do nosso EBAP, está dentro do contexto do GT 23, experiências na administração pública, diálogos entre acadêmicos e práticos, e a mesa temática hoje, a mesa 3, diálogos entre a prática e a ciência no campo da administração pública. Vou apresentar aqui meus colegas que estão comigo hoje, Daniel Caldeira, que é o chefe do nosso GT, nosso comandante aqui das forças que estão discutindo esse valoroso tema. Tá? O Daniel Caldeira, hoje é servidor da CGU, hoje está cursando doutorado lá em Lisboa, na área de administração, mas eu vou também me deter mais em relação aos nossos debatedores. Né? Bruno Sobral, que é doutor em economia, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ e também o subsecretário da CEPLAG aqui no estado do Rio de Janeiro. É coordenador da Rede ProRio. Seja bem-vindo, Bruno Sobral. Também como debatedora, a Natália Koga, que é doutora em ciência política. Ela é da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, uma carreira federal muito querida por mim e por outros. É pesquisadora junto à IPEA também e docente na Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP. Seja bem-vinda também, Natália. E eu sou Marcos, eu sou doutor em políticas públicas, atualmente eu sou pesquisador do pós-doutorado do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva na UFRJ, também sou servidor da CGU e desempenho minhas funções profissionais como auditor interno do Hospital Universitário Gafriguin. Então, pessoal, começamos então a nossa mesa. Tá? Sejam todos bem-vindos, estamos transmitindo pelo YouTube. Aqueles que estão participando do EBAP estão assistindo pelo Zoom, pelo ambiente próprio. Tá? E é isso, pessoal. Sextou, né? Nosso último dia de evento. Né? E vamos tocar essa nossa discussão, que é super relevante. Tá? Quem quiser fazer participações, a gente vai seguir a dinâmica, que vai ser assim. Eu vou falar um pouquinho, o Bruno vai ter 25 minutos para falar, a Natália vai ter 25 minutos para falar também, e nós vamos abrir para o famoso debate, que é onde as coisas acontecem. Então, o que acontece? Quiser fazer alguma pergunta, tanto pelo chat do YouTube quanto pelo chat do Zoom, para quem estiver assistindo pelo Zoom, vocês vão poder fazer as interações. O nosso coordenador aí, que não sou eu, vai coletar isso aí, nós vamos interagir essas questões das perguntas, eu vou apresentar após a seleção e verificação. Tá? Então, vamos lá, pessoal. De onde surge, então, a gente está um pouquinho atrasado, vocês perdoem o atraso, tá? Houve uma questão de ordem técnica, mas isso acontece nas melhores famílias, tá? Fiquem tranquilos. Tá? Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho da discussão do GT, do tema, e depois eu vou passar a palavra para os nossos queridos amigos convidados debatedores. Então, de onde é que surge a ideia desse GT? Estávamos andando na rua, caiu um jamelão, e a gente teve essa ideia, né? Jamelão realmente é uma coisa aqui do Rio de Janeiro, né, Bruno Sobral? Né? Só quem é do Rio sabe o que é isso. Né? Mas, não, esse GT ele surge inicialmente de um artigo que eu publiquei junto com o Daniel Caldeira, que está aqui conosco nessa mesa, e com a Alqueta Pesce, né, da Ampad. Nós fizemos um artigo para o blog do Estadão, de Gestão, Política e Sociedade, um conhecido blog, coordenado pelo professor Abruzzo, pelo professor Rafael, também da FGV. E esse artigo era o que poderá surgir da aproximação da academia com a burocracia. Foi em novembro de 2021, tem quase um ano esse artigo, né? E a gente procurou trazer bastante essa discussão desse monte de gente estudando na administração pública, fazendo mestrado, doutorado, como é que é esse negócio. E aí, pessoal, vocês sabem, né? Movimentos geram movimentos, e aí dessa discussão, o Murilo, que é o terceiro integrante do nosso GT, também é da CGU, gostou dessa discussão e fez uma apresentação no mestrado da UNB, da Universidade de Brasília, cujo tema é Gestão Pública na Interface entre Profissionais e Acadêmicos. Ele fez essa apresentação em 4 de março deste ano. Então, pessoal, esse tema foi crescendo, né, gente? Foi tomando corpo. E aí a gente falou, vamos fazer um GT e vamos convidar, e vamos fazer uma mesa nesse GT, uma mesa aberta para a gente discutir esse tema, porque esse tema está bombando. E aí, quem nós vamos convidar? E eu estava lá, LinkedIn, rolando, e vi um evento que o Bruno Sobral
falou nesse evento, e o tema era muito similar à discussão que a gente estava trazendo. Eu falei, Daniel, nós vamos convidar esse cabra. E aí, contato, já fui do governo do Estado, contato para cá, contato para lá, nós chegamos ao Bruno, ele muito solicitamente aceitou o convite, e a gente teve desse GT também a inscrição de trabalhos excelentes, e quando a gente leu o trabalho da professora Natália Koga, a gente ficou apaixonado pelo trabalho, professor. A gente achou ele, né, um ligou para o outro, foi um negócio engraçado, falou, rapaz, você tem que ler esse trabalho, né? É muito bom, e realmente, professor, parabéns, o seu trabalho foi muito bom. E aí a gente falou, não, nós temos que trazer essa moça também para a nossa mesa, essa moça vai enriquecer essa discussão, né? E vamos fazer uma trinca. Na verdade, a gente queria fazer um quarteto, né? A gente convidou também o Walter, né, o diretor de governança da CGU, né, pessoa que está fazendo mestrado em ENAP, tem uma discussão muito grande sobre esse tema, mas, infelizmente, por questões profissionais, ele não pôde vir. E assim se montou essa mesa, né, que nos instigou, né, a nós que montamos o GT em dois temas em específico. Né? O primeiro, um certo insulamento em relação da burocracia com a academia e vice-versa, como se cada um não entendesse o outro. E tanto eu, quanto o Daniel, quanto o Murilo, que transitamos pela academia e transitamos pelo serviço público como servidores, percebemos isso. Quando a gente chega lá na academia, a gente fala de coisas que não é percebido. Quando a gente chega no órgão público, a gente também sente esse distanciamento. Então, isso foi a primeira angústia que nos foi trazida. E a segunda questão é as perspectivas do burocrata, nós servidores, ao assumirmos esse alter ego de pesquisador, né? Como um Batman, né? Botamos lá a nossa roupa na caverna e viramos, de uma hora servidor, viramos pesquisador e vice-versa. Né? Como é que isso é um dilema, né? A gente passa por situações angustiantes e até cômicas por conta dessa questão desse duplo papel pesquisador e servidor. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso, de forma breve, e depois passarei a palavra para o Bruno Sobral. Então, sobre esse isolamento, né, o que a gente tem que é interessante é que esses últimos 20 anos houve um maior acesso aos cursos de pós-graduação no Brasil. Outro dia eu estava comentando com alguns amigos, quando eu era jovem, lá na década de 80, não conhecia ninguém que fez doutorado. Também não conhecia ninguém que foi à Disney. Né? Tudo bem, eu nasci pobre, mas assim, não era comum você conhecer. Inclusive, na própria academia, nem todos os professores tinham doutorado. Se você fosse para um lugar mais distante dos grandes centros, às vezes tinha um professor que nem do mestrado tinha e dava aula. Então, isso era uma realidade que, nesses últimos 20 anos, se modificou. O acesso à pós-graduação se tornou, não só no Brasil, mas como também no exterior, a quantidade de pessoas fazendo seu curso exterior, a criação de curso de doutorado, aumento de vagas. Então, hoje, né, para vocês terem a ideia, na CGU, a gente fez um levantamento recente, aí, entre mestres e doutores são mais de 200 pessoas. Não é isso, Daniel? Mais de 200, né? Pelo aquele nosso levantamento, né? Então, assim, nós estamos falando de... E eu conheço, né? Minha esposa tem mestrado, no local onde eu trabalho, tudo bem que é um hospital universitário, várias pessoas têm mestrado, têm doutorado, mas outros lugares que eu trabalhei que não tinham um vínculo acadêmico, também conheci várias pessoas com mestrado e doutorado que fizeram trabalhos valorosos, trabalhos interessantíssimos. E, ao mesmo tempo, esses últimos 20, 25 anos se caracterizaram por uma profissionalização do serviço público, fortalecimento de carreiras estratégicas, aquela ideia do Dr. Bresser, né, do PDRE, das carreiras estratégicas, aquilo tomou corpo. Né? A carreira de gestor cresceu muito. No nível dos estados e municípios também, muitos estados mais robustos e municípios mais robustos estruturaram carreiras também, isso trouxe um aumento salarial, um aumento de empoderamento, uma estruturação, uma perspectiva de carreira. Então, nós tivemos dois fenômenos concomitantes e não necessariamente relacionados, aliado à política de incentivo remuneratório. Então, se você fizer mestrado, você vai ganhar mais um pouquinho, se você fizer doutorado, vai ganhar mais um pouquinho. Parece besteira, mas é uma política de incentivo. Além da questão da liberação também, políticas de liberação, regra, a gente vai liberar você, servidor, mediante tal regra. Então, são mecanismos também de incentivo que surgiram nessa época, alguns por própria pressão dos servidores, sequiosos de estudar mais, outros pela própria percepção das gestões, dos ministérios, das secretarias, de que era importante, na era do conhecimento, ter pessoas mais qualificadas. Então, isso resultou em um aumento perceptível de servidores
com pós-graduação. E para não dizer que eu estou falando isso sem estar baseado em fatos, né, eu vou mostrar aqui, dessa apresentação do Murilo, né, fazendo aqui realmente um plágio autorizado, que o Murilo me autorizou, em que pese foi verbalmente, ele pode amanhã dizer que não, mas, como ele está no GT, eu me livro aqui da ação na justiça. Mas, assim, brincadeiras à parte, Murilo, na sua apresentação, traz esse gráfico que pega desde o ano 2000 até o 2021, trazendo a quantidade de servidores federais, que a gente fez uma amostragem usando os dados federais, que ficou mais fácil, né, pelo painel estatístico de pessoal do atual Ministério da Economia. Então, vocês vejam que a primeira curva, né, de especialização ela tem uma ascendência a partir de 2006 muito grande, a curva de mestrado também e a curva de doutorado também. Então, passamos a ter numericamente percentuais que eram na ordem de 3%, 2% de pessoas com o curso de pós-graduação, nas diversas etapas, passamos a ter percentuais entre 10, 7, 7,4%. Né? Então, é importante olhar o número do doutorado também, porque essa contagem pode ter contabilizado aí o mestrado com o doutorado junto. Mas o doutorado houve um avanço interessantíssimo. E, obviamente, que os professores universitários estão nessa conta também, mas isso também mostra que as próprias universidades também tiveram um desenvolvimento maior da questão do acesso à pós-graduação. Isso é um reflexo de uma época, um reflexo de uma percepção do conhecimento, do fortalecimento da pesquisa, e é uma curva muito boa para todos nós brasileiros. Né? E aí, quais os dilemas que a gente enfrenta nesse insulamento? O primeiro, por parte da burocracia, ainda persiste em muitas pessoas, em muitos gestores públicos, a visão de que estudar seria um prêmio. Né? Não, você é um bom amigo, Daniel Caldeira, eu vou premiar você, vou mandar você fazer um doutorado em Portugal. Portugal é um lugar muito legal, você vai comer pastel de Belém, você vai comer bacalhau, você vai comer percebes, então a gente acha legal você. Então, não há é uma visão de que não há uma vinculação do que o Daniel estuda com o que o órgão público faz. Isso é uma coisa que persiste ainda na cultura organizacional de alguns locais. Da mesma forma, enxergam a ida para o mestrado, para o doutorado, como uma forma de se esconder. Ninguém aguenta mais esse Daniel Caldeira. Daniel, vou usar você de exemplo, porque você está aqui na mesa, né? Meu amigo de longa data, né? Você vai ficar chateado comigo, não, né? Eu não aguento mais esse Daniel Caldeira. Eu vou mandar esse cara para bem longe. Portugal é bem longe, tem o Oceano Atlântico no meio desse negócio. É esse mesmo que nós vamos mandar ele. Então, também vistos como uma forma de você se livrar de pessoas. Né? Alguém quer se livrar de mim e mandar para Portugal? Pode se livrar, que eu fico feliz de ser mandado para Portugal para me livrar. De 4 anos, depois eu volto, não tem problema. Mas há essa questão cultural, a gente ouve isso nas conversas, a gente vê situações concretas, e ainda é tímida a visão de que eu mando estudar porque eu preciso de gente que discuta aquilo. Não só discuta no sentido da competência. A competência, a visão da gestão por competências, vem lá do estudioso francês que traz essa ideia de educação por competência, ela é muito presa a uma aplicação direta. Né? Esse seu doutorado aí, Daniel, é para fazer o que exatamente que você vai aplicar? E a gente sabe que o mestrado e doutorado não é para você fazer uma aplicação direta. Ele é para fomentar um pensamento profundo, uma pesquisa, uma visão mais ampla, que não só vai produzir conhecimento, como vai produzir reflexões no outro nível. Você vai ter acesso a outras discussões, você vai para o exterior, você vai conhecer outros pesquisadores, você vai trazer coisas novas. Muito do que tem no Brasil hoje de pesquisa, a gente trouxe do exterior. É óbvio que a gente desenvolveu coisas também, né, sem ter uma visão colonizadora, mas a gente trouxe também coisas do exterior muito interessantes, de grandes centros de pesquisa que discutem grandes coisas também. Então, é importante ter essa visão. Né? Tem sempre uma historinha que um amigo meu me conta, que determinada pessoa chegou no órgão público fictício. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí chamou ele e falou assim, por que você ainda não pediu para fazer uma pós-graduação? Ele falou, não, eu passei do concurso agora, estou querendo dar uma descansada. Ele falou, não, você tem que fazer uma pós-graduação antes que a gente quer que você faça o mestrado, porque o que você vai escrever no mestrado e no doutorado vai influenciar os decisores e nós vamos pautar esses decisores com o que o nosso órgão pensa também. Então, também a pesquisa funciona como um instrumento de advocacy, não um instrumento de formação de pauta,
de formação de assuntos e defesa de visões de assuntos. Então, eu dei esse exemplo fictício de órgãos que têm uma visão estratégica de que aquele seu tema que o órgão cuida é importante e ele tem uma presença não só na sociedade, como na academia. E a participação dos seus servidores interage não só na questão da visão do órgão e do seu tema na academia, como também na sociedade. E a gente vê também, olhando pelo lado da academia, poucas linhas de pesquisa com interação direta com órgãos públicos. Nós vemos poucas parcerias. Eu não tenho esses dados, mas de transitar nesses universos, eu vejo poucas linhas de pesquisa que dialoguem com essa questão do órgão público. Isso reforça esse isolamento. É óbvio, né, e não tem dúvida, que institucionalmente, formalmente, nós temos iniciativas maravilhosas de órgãos públicos, de interação com as universidades, temos revistas, temos institutos de pesquisa, temos bolsas, temos prêmios e temos parcerias formais, sim. Mas a gente precisa avançar mais. Essa agenda ainda é um pouco invisibilizada e muito aquém do que poderia ser. A gente poderia dialogar mais como órgão público com as universidades e vice-versa. A gente teria muito a ganhar na interação entre esses dois universos, né? A gente tem que fazer com que esses dois mundos, né, dialoguem mais. Ganharíamos muito por isso. As universidades têm instrumentos pela Fundação de Apoio para fazer isso, e os órgãos públicos, em especial aqueles que lidam com questões mais complexas, eles têm muito a ganhar. E não estou falando só de ciência e tecnologia no seu aspecto duro, né, da química, da física, da engenharia, mas estou falando também da gestão, estou falando de órgãos que lidam com questões sociopolíticas. No aspecto da angústia de ser um profissional pesquisador, que é o nosso segundo tópico, né, e aí eu me coloco, eu, o Daniel, o Murilo, nós conversamos bastante, nós somos profissionais pesquisadores, nós temos o alter ego pesquisador, né? Fazemos um concurso, temos uma carreira, mas também temos um outro papel como pesquisador que se desenvolveu ao longo dessa relação com a universidade. Isso mexe com algumas questões. Primeiro, com o grau com a motivação do servidor, que é um ponto que a gente tem que discutir também. Você fica superdimensionado, você começa a estudar muito, né? E você se capacita num nível muito alto, e depois você tem que fazer atividades rotineiras mecanizadas, dependendo da sua função. Isso causa uma tensão, né? Você começa a virar uma escopeta para matar a borboleta, você começa a ter muito potencial e não consegue dar conta disso. Então, isso às vezes frustra o servidor. Às vezes ele fala assim, eu não quero mais estudar, não, porque eu vou estudar para fazer a mesma coisa, né? Então, isso é um dilema que a gente tem que enxergar também de baixo para cima. Uma outra coisa curiosa que acontece também, né, que você faz um doutorado, a pessoa começa a tratar você como um guru na organização. Você fala alguma coisa, a pessoa para olhar, porque existe no país também o ranço do doutor, né, do super acadêmico. O fato de você fazer um doutorado quer dizer que você sabe mais do que todos, né, sobre aquele tema. E não é verdade. O doutor é um pesquisador, né, uma pessoa que se aprofunda. É óbvio que sobre aquele tema ele desenvolve um saber profundo, mas em relação à pessoa que está na prática, não quer dizer que ele é melhor ou ele é pior porque ele tem um doutorado. Quer dizer que, de repente, aquela pessoa que tem experiência naquela área de conhecimento, ela tem um determinado saber que pode dialogar com o saber do doutor, mas não quer dizer que é maior ou menor. Então, existe a visão, a sociedade muito hierarquizada, então existe essa visão também, né, que fez doutor, se tornou doutor, você se tornou um guru, né, você passa a saber mais, né, as coisas. Uma outra situação também é que poucos órgãos públicos fazem a tal do encarreiramento em Y, né? Que é você, uma parte segue para a gestão, outra parte segue para a pesquisa, né? Poucos órgãos trabalham dessa forma. Quando você não tem isso, acabam usando, e isso tem sido uma realidade no Brasil também, usa a pós-graduação como um mecanismo de pontuação do processo seletivo, até porque é pragmático, né? Eu coloco lá, doutorado vale 3 pontos, mestrado 2 pontos, pós-graduação, pode ser pragmático e inquestionável. É muito mais inquestionável do que eu colocar, por exemplo, capacidade de liderança, capacidade de comunicação, tempo de serviço. Então, acabou virando, nos processos seletivos, um quesito de pontuação você ter mestrado, doutorado. Cara, bacana, legal isso aí, fera, mas será que para aquela função que a pessoa vai desempenhar, será que ter doutorado é importante? Eu sempre brinco, eu queria trabalhar com um monte de doutor, que eu adoro trabalhar com gente capacitada, é verdade. Mas, às vezes,
aquele perfil é capacitado demais e aquilo pode gerar um problema lá na frente, pode gerar um problema motivacional, um problema de não se encaixar. Mas a pessoa se voluntaria porque ela quer o cargo também, é uma oportunidade, tem também lá né, a merrequinha que ela vai ganhar lá na gratificação, às vezes a merrequinha é boa, né? Então, mas isso também deriva da questão, porque quando você tem um encarreiramento em Y, você vê o perfil da pessoa e fala, olha, você tem um perfil de gestão, nós vamos investir em você em qualificação para gestão, não sei o quê. Olha, você tem um perfil de pesquisa, nós vamos jogar você mais para produzir conhecimento, e faz parte desse desenho também. Da mesma maneira, quando a gente termina o doutorado, a gente fica com dificuldade de manter o vínculo com a academia. Os concursos hoje de professor são todos 40 horas, na sua grande maioria, tem que ser assim mesmo, que é uma profissionalização da academia. E alguns locais, né, não aceitam que você tenha cargo comissionado para participar do concurso de professor, então é uma forma de limitar determinados servidores que têm liderança. Mas, ao final, você termina o doutorado e quer continuar ligado à academia e não consegue, porque não aceita você no grupo de pesquisa porque você não tem vínculo. Aí você não pode participar de uma banca porque também não tem vínculo. E a solução que o pessoal tem usado, como eu, é fazer um pós-doutorado, né? Que é a forma de se vincular a uma universidade como pesquisador, e você vai lá e se vincula. Mas isso também é complicado, porque o órgão público não é para ter instituto de pesquisa, salvo se ele for um instituto de pesquisa. Mas você não foi fazer doutorado porque você vai ganhar mais dinheiro, nem foi fazer doutorado porque você acha bonitinho. Você foi fazer doutorado porque você queria estudar mais aquele tema, pesquisar mais, né? Ou ter um ethos acadêmico, pesquisar, escrever artigos, fazer palestras, dar aula, participar de bancas, tudo isso faz parte do ethos acadêmico, né? Você se torna acadêmico, você faz esse conjunto de coisas. Não é só, doutor não é um título, na verdade, doutor é um começo, né? Doutor não é um fim. O doutor que você começa a virar pesquisador. Por isso que a gente comemora na academia quando a gente tem 10 anos de doutor. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, por que a gente comemora que tem 10 anos de doutor? Porque ali você tem um amadurecimento do seu status de pesquisador. Uma outra coisa que ocorre muito nos órgãos públicos também é a questão de que ser mestre é melhor do que ser doutor, né? Tem até uma piadinha que tem na internet, né, Bruno? Que o mestre é o mestre Yoda, o mestre Jedi, doutor é o doutor do Little, né? Então é muito melhor ser mestre do que ser doutor, né? Mas essa piadinha, e as piadinhas têm sempre uma razão, é porque quando você está no órgão público e você faz um mestrado, isso é até bem visto. Né? Mestrado, tem mestrado profissional, tudo bem que agora tem doutorado profissional também, mas quando você faz doutorado, às vezes a pessoa, e eu já vi isso de algumas pessoas, essa narrativa, a pessoa olha para você, não, ficou especialista demais, ficou pesquisador demais, não é o que a gente quer. Como não tem o Y, a carreira em Y, ocorre esse fenômeno. Então, o doutorado acaba, às vezes, sendo meio mal visto, né? E como não tem uma agenda de pesquisa nas repartições, eu estou falando de um modo geral, as repartições públicas não dialogam com a produção de conhecimento. O cara vira um alien, né? Ele fica ali, né? Lá vai um doutor passando, a pessoa, lá vai um doutor passando ali. Eu fui muito caricato nessa fala, tá, gente? Para tentar trazer algumas questões do cotidiano e algumas questões, mas isso são percepções pontuais, tá? O que há, na verdade, é uma mudança desse tom. A entrada dessas pessoas todas que eu mostrei no gráfico na academia, de dentro para fora, também tem feito mudanças essas, inclusive, que desagam numa mesa como essa que a gente está participando aqui agora, tá? Então, após essa enxurrada de questionamentos e dúvidas, onde eu deixei mais dúvidas do que certezas, eu vou passar a palavra para o nosso professor Bruno Sobral, tá, Bruno? Para você proceder aí a sua fala, e agradeço aí mais uma vez a presença de todos. Obrigado, Marcos, pelas palavras, né? Acho que ajudou um pouco a também pautar aqui a nossa fala. Obrigado ao convite especial para estar aqui junto com vocês, né? Nessa minha também saudação, saúdo aqui o Daniel, que ajuda você aqui, tanto no artigo que iluminou a pauta aqui dessa mesa, também ajudando aqui na coordenação. Saúdo a professora Natália, pesquisadora do IPEA. Começando aqui um pouco a minha fala, Marcos, curiosamente, acho que eu trago o outro lado, né? Porque, na verdade, eu não sou gestor, eu sou professor, estou na gestão, né? Então, eu fiz o caminho contrário ao que você relata, né? E exatamente esse caminho foi feito
eu tenho uma apresentação, né, mas eu acho que cabe aqui essa introdução, até para que a apresentação é mais para mostrar a evidência da importância de ter esse contato, de ter esse diálogo entre gestão e universidade. Mas eu fiz esse caminho em particular, primeiro fazendo o testemunho pessoal, eu fiz esse caminho em particular exatamente pela angústia, podemos dizer, né? A gente sabe que aqui o Estado do Rio de Janeiro passou por um processo e ainda tem seus resquícios, né, de uma crise estrutural da sua gestão pública, de um modo geral, né, particularmente no nível estadual. E nós, como professores da universidade, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então sou servidor estadual, aquela angústia de ver, olha, a gente pode contribuir, a gente tem pesquisa sobre isso, capacidade de oferecer um diagnóstico robusto, e muitas vezes a gestão e a própria universidade do Estado ou os pesquisadores dela não tinham aquela, podemos dizer, aquela proximidade, aquele contato, né? O que passa a ser até certamente uma certa esquizofrenia institucional, podemos dizer assim, né? Porque se você financia por orçamento público, você cria um corpo universitário, se ali é um centro por excelência, né? Socialmente referenciado, né? O que falta para você dar mais organicidade para isso, né? Dar mais integração para isso, estimular mais que há essa relação, e dessa relação você possa contribuir para uma defesa mais robusta dos interesses do próprio Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso demorou um pouco, né? O Rio de Janeiro, em particular, aqui, evidentemente, não dá para explorar tanto isso, mas ele, até pelo fato de ter sido por um bom tempo capital federal, ele tem um pouco de dificuldade de pensar o próprio Rio de Janeiro. Então, de modo que, quando vem essas discussões sobre crise, como se recuperar da crise, né, muitas vezes a gente não tem ali, né, uma estrutura organizada pensando diretamente esses problemas, né? Então, a gente teve, por alguns anos, né, uma dificuldade enorme disso, né? Eu, no caso, sou professor de economia, especialista desde sempre, né, em economia fluminense, né? Então, sou, desde que eu me entendo por graduação, inclusive, né, estudando o Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, para eu fazer a minha pós-graduação, né, naquele momento, eu optei por ir para a Unicamp, né, porque exatamente na Unicamp você tinha um centro para pensar desenvolvimento regional ali que eu avaliei que seria mais potente, né? Então, já mostra aí essa dificuldade, né? Ou seja, para eu estudar Rio de Janeiro e me aprofundar nos meus estudos, inclusive eu tive que ir para um outro estado, porque ali que oferecia esses instrumentos mais adequados na minha avaliação. No meu retorno, né, presto e faço concurso, viro então professor da Universidade do Estado, né, vou lá fazendo meus trabalhos no nível acadêmico, né, um pouco, né, então aqui tentando fazer esse diálogo com você, né, aquilo fica mais restrito ao debate dentro da própria academia, né. Por razões da crise, acaba emergindo a minha necessidade de dar mais opiniões do ponto de vista do debate público mais geral, né? Então, participar de audiências públicas, né? Começar a fazer o diálogo com algumas representações parlamentares, né? Aqui da Assembleia Legislativa. Mas, mesmo assim, o governo ficando, né? Aquela coisa de não ter aquela prática desenvolvida, né? O governo de então, naquele momento, ele se prestava muito pela lógica de consultorias, né? E muito menos de, acho que, foco em ver que há gestores e pesquisadores que ele poderia aproveitar, né? Você falou um pouco dessa coisa do Y, né? Eu acho que é um pouco também por aí que a gente pode pensar nisso. Ou seja, você tem ali um conjunto inclusive de gestores do Estado, né? E não falando de professores que estão agora fazendo mestrado, pós-graduação, doutorado, né? E eu acho que há esse desafio, e hoje eu acho que, de alguma forma, está começando a ser construído, de formar uma massa crítica de gestores do Estado, algumas áreas, pelo menos, de inteligência, posso falar isso, pelo menos na área que hoje eu estou ligado diretamente, que é a Subsecretaria de Planejamento Estratégico, né? Onde a gente tem ali tanto extraquadros, mas também quadros de carreira, a maioria, né, buscando ali se aperfeiçoar muito, já com pós-graduação, inclusive.
Bem, mas, de qualquer forma, nesse relato, o Rio adentra num regime de recuperação fiscal, né? Problema fiscal gravíssimo. E, na minha avaliação, o diagnóstico e a forma de implementar isso no primeiro momento, que cobre ali de 2017 até 2020, né, início de 2020, era equivocada, né? Posso depois detalhar aqui na apresentação, só que tinha problemas, de fato, os problemas se evidenciam pela perpetuação do desafio fiscal, do problema do endividamento do Estado, e, enfim, por razões, né, que a gente às vezes não espera, né, porque eu não esperava ser convidado e muito menos aceitar o convite, participar da gestão diretamente, né, recebo o convite para participar da Secretaria de Fazenda, né, e para participar diretamente da elaboração do novo plano de recuperação fiscal, né, que é uma surpresa, né, porque, ou seja, se você é crítico, né, você fala, vocês querem mesmo que eu participe, né? Vocês leram as coisas que eu fazia, porque não é para fazer igual, né? E a gente, enfim, elaborou, né, junto ali né, e aqui saúdo, né, a visão do secretário naquele momento de Fazenda, Nelson Rocha, que fez o convite, e a gente fez a elaboração, fez um enorme enfrentamento conceitual, né, com a Secretaria do Tesouro Nacional, né, com o Ministério da Economia, porque muitas teses eram diferentes, podemos dizer, da tônica até então colocada, que colocava muito mais ênfase no corte de gastos do que em você pensar a questão do ajuste fiscal na sua totalidade, ou seja, como você recuperar, de fato, as finanças no longo prazo. Isso aí eu posso rapidamente aqui mostrar para vocês. Depois de um enorme enfrentamento a ponto de, no início desse ano, né, eles dizerem que não ia aceitar o plano, deu em tudo que era jornal, de janeiro, né, veículos nacionais e tudo mais. Mas, enfim, pela qualidade do trabalho, a gente continuou, enfim, apresentando, dialogando, a ponto de ter sido aprovado, né? E o plano foi aprovado sem alterar, né, nada da essência dessa visão, que eu posso dizer que é inovadora, né? Eu posso aqui dar algumas evidências disso. E, a posterior disso, né, o secretário Nelson Rocha passa para a Secretaria de Planejamento, eu o acompanho, né, e ele, dando sequência, né, sabendo que tinha que então, estar ligado a esse ajuste fiscal a uma visão de longo prazo, né, ele cria, né, a Subsecretaria de Planejamento Estratégico para a gente estar, e é isso que a gente está fazendo nesse momento, elaborar uma agenda estratégica para o Estado do Rio de Janeiro, né, uma agenda de desenvolvimento, né, que junto, então, mas tem nessa essência, né, você garantir a efetividade do próprio plano de recuperação fiscal, né? Então, acho que todo esse relato, né, mostra, ou seja, né, esse contato dos gestores, né, ou seja, eu hoje, né, trabalho diretamente com diversos gestores, mas também, pela minha local de origem, busco fazer esse encontro entre os gestores e os pesquisadores, professores, né, inclusive em razão dessa crise toda de como a UERJ, que é a universidade que eu, enfim, tenho concurso e sou professor lá, foi bastante prejudicada, né? Chegamos a ficar quase um ano de portas fechadas, né, por falta de recursos, com mais de 6 meses sem nenhuma transferência de orçamento público, né, 4 meses de salário atrasado, então um cenário extremamente dantesco, para falar em uma palavra. E a gente, inclusive, desse caos, mas, ao mesmo tempo, dessa necessidade de reflexão e de união, né, de militância, inclusive, do ponto de vista institucional, se formou, a partir dela, a Rede ProRio, né, que você citou aqui também, que eu hoje coordeno, né? Essa rede envolve uma série de grupos, né, em outras universidades, né, em algumas associações também, por exemplo, a Associação dos Gestores do Estado do Rio de Janeiro está ligada à Rede ProRio, tá? E exatamente ela nasce dessa necessidade, ou seja, vamos organizar essa visão estratégica, né, para fazer uma série de eventos ou algumas publicações, né, ou cursos que sejam, para exatamente estimular esse debate, e esse debate não ser apenas circunstancial a quando eclode uma crise. Então, aqui só fazer esse rápido relato, rápido panorama, né, aqui agora é o seguinte, eu adentro um pouco nesse exemplo, né, de como foi importante, né, vou mostrar aqui em alguns dados, né, como foi importante, então, esse encontro,
que esse encontro se deu de diversas formas, seja, primeiro, estimulando esse debate a partir da crise, inclusive formando essa rede que converge, então, para você pensar de uma maneira transversal, multi-institucional, né, de instituições, sejam de gestão, né, de representação, sejam de pesquisa, e, além disso, esse trabalho diretamente a partir desse convite para eu ter agora essa oportunidade que eu estou tendo de propriamente estar na gestão e trazendo toda essa bagagem, todo essa... Eu já comecei a dar uma olhada aqui no livro, professora Natália, né? Essa discussão de gestão por evidência, né? Isso é muito importante, é isso que a gente está tentando chamar a atenção, ou seja, para não ser feita aquela gestão feita no chutômetro, no achismo, naquilo que vem, às vezes, da pressão, porque é por esse caminho que alguém sugere e acha que tem que ser por esse caminho, ou seja, a gente realmente está tentando trazer essa dimensão do planejamento baseado em ciência e metodologia científica para dentro da gestão pública, né? É claro que a gente não está inventando a roda, né? Claro que em outros locais isso já existe, mas eu posso falar por onde eu estou, né? E que realmente há esse esforço, né? Em particular, grifo de novo, né? A liderança do secretário Nelson Rocha, que ele buscando, então, né? Ele que não é nem servidor do Estado, né? Ele está ali, nesse momento, exercendo esse cargo de secretário, fala, eu quero deixar esse legado, eu quero deixar a criação dessa área para poder reforçar o planejamento e com o plano VING, que possa ser mais estruturada uma negociação baseada nesse tipo de produção. Tá? Então, rapidamente, aqui eu vou só mostrar aqui algumas evidências, vou até passar mais rápido por alguns slides, para não ficar também muito economicista demais, né, que é um pouco o vício que a gente, como economista, às vezes tem, né, de ficar entrando muito em detalhes de números, enfim, mas é só para dar uma noção assim de como essa contribuição fez um diferencial, né? Pois bem. Bem, rapidamente aqui, falando aqui desse primeiro ponto aqui, então aqui é só para dar uma síntese, tá? Então, o Rio estava sob uma forte contração fiscal, né? Esse foi a recomendação que vinha do Tesouro Nacional, ou seja, se você está num desequilíbrio das contas públicas, você tem que apertar os cintos, você tem que controlar as despesas, né? Só que o ponto é, isso feito da maneira que foi, né? Eu diria um descuido com os efeitos que isso pode ter colaterais, né? Isso levou a inclusive uma instabilidade que você alonga o problema, né? O RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal Original, que pega de 17 até 20, né? Ele fez uma das maiores contrações fiscais da história do Rio de Janeiro, né? Eu tenho dados aqui para mostrar sobre isso, né? Inclusive, né, talvez o principal dado é esse, né? No exercício lá de 2020, a gente retornou, né, ao ano de 2009 de despesas empenhadas, né? Então a gente fez ali quase, voltando mais de 10 anos para trás, né? No seu nível de despesa, e mesmo assim estava longe, né, de chegar ao resultado de ajuste fiscal idealizado, né? Uma das razões para esse problema, ponto aqui, né, foi o sacrifício dos investimentos. A gente tinha uma taxa de investimento, entendida essa taxa como a proporção de investimento sobre a despesa, né, que antes, né, de 2010 a 2015 era de 14,1% e passa a ser, né, em torno de 1,6%, ou um pouco mais do que isso, ou um pouco menos, né? Nos últimos anos começa a haver uma inflexão positiva nessa taxa, mas podemos dizer que ela caiu aos níveis mais baixos de toda a série histórica e ficou por um longo período dessa forma, né? Paralelamente a isso, a taxa de desemprego no estado do Rio de Janeiro se torna maior que a média nacional, né? Então, eu não estou falando que há um problema de desemprego no Brasil, eu estou dizendo que há uma especificidade, né? O desemprego se torna muito mais brutal no estado do Rio de Janeiro, diria eu aqui, ironicamente, né? Curiosamente, no mesmo momento, né, onde você reduz o gasto público, onde você coloca esses controles de maneira mais severa, né? E a economia, enfim, entra nessa lentidão, né? Então, a recuperação, aqui no caso, é muito mais lenta do que na média nacional, né? Falando nesse período, né, evidentemente, né? Hoje os dados já estão um pouco melhores,
mas nesse período, então, você tem, e ainda hoje persiste, tá? Uma taxa de desemprego maior que a nacional, apesar de já estar reduzindo, né, acompanhando a redução da taxa nacional, mas ainda é uma taxa maior, diferente do que era antigamente, que não tinha essa diferença, né, para o Rio de Janeiro. Bem, além disso, né, então, associado a isso, aí talvez seja a principal cerne da minha contribuição, eu falo, você não consegue resolver esse problema, e ainda já tem esses efeitos todos conjunturais que você está provocando com isso, mas você não consegue resolver esse problema se você não entender que a raiz, a radicalidade do problema está associada a um problema de estrutura produtiva do Estado. Você tem que pensar, então, uma agenda estratégica para isso, um desenvolvimento, né, focado, então, em certos setores, certas regiões que você tem que fortalecer, né, e tudo isso que a gente está tentando construir agora, nesse momento, né, lá na CEPLAG. Mas se você não focar nisso para você superar o que eu chamo dessa estrutura produtiva oca, né, que é o termo que eu criei ali nas minhas pesquisas, né, esse padrão de vulnerabilidade persiste, né? Um padrão que faz, então, que se o Brasil vai bem, o Rio vai menos bem, se o Brasil vai mal, o Rio vai muito pior. Tá? Aqui é só rapidamente alguns dados, né? Então, só para enfatizar, quando você fala isso, Bruno, você quer dizer que você não se preocupa com o controle de gastos? Não. Eu estou dizendo apenas que um controle de gastos sem olhar todas essas outras variáveis e esse pano de fundo, ele é inócuo, porque exatamente a gente fez um dos maiores da história. Isso aqui já começa a se mostrar aqui, né? Ou seja, você pega de 2018 a 2020, o Estado de Janeiro foi um dos que mais reduziu a sua despesa pública, né? Reduziu em torno de menos 11%, né? Aqui a barra em vermelho, aqui, sendo que a média dos estados foi um aumento de 0,5%. Né? Se você pegar só a despesa de pessoal, o Estado de Janeiro foi o segundo que mais reduziu entre todos os estados da federação também nesse período, enquanto na média dos estados houve um aumento de 2,83%, no Rio de Janeiro houve uma queda de menos 7,4%. Aquele dado que eu falei anteriormente, a regressão, né, em 2020, você já volta a níveis, né, por isso que tem essa barra aqui em preto, né, para ver ali a indicação que você volta a níveis de 2009 em termos da sua despesa empenhada. Né? Se você pega aqui, né, eu vou me deter aqui no segundo gráfico aqui desse slide, se você pega aqui a taxa de crescimento do gasto com o pessoal no Brasil e no Rio de Janeiro, né, o vermelho aqui, né, no segundo gráfico embaixo, né, o vermelho é o Brasil e o azul é o Rio de Janeiro. Você vê claramente uma evolução dos gastos pessoal no Rio de Janeiro tendendo a uma estabilidade, né? Mesmo com crescimento vegetativo, com aumento, enfim, é natural, às vezes, de remuneração, de enquadramentos, mas a gente conseguindo manter uma estabilidade desse controle de gastos, diferente, evidentemente, de um crescimento da média brasileira. Então, ou seja, não é exatamente pelo lado da despesa que hoje, né, está o problema, porque já se fez um enorme e severo, né, controle de gastos. Mas aí vem a pergunta, se fez tudo isso, como é que então não foi suficiente? Né? Às vezes, pelo lado, né, mais convencional, tradicional, falará, a resposta é que você tem que ser mais severo ainda, né? Dobrar mais a aposta, né? Mesmo que no limite, às vezes, você vai colocando ali esses efeitos todos, né? Ou seja, de desemprego, de baixo investimento, às vezes você segurar o avanço da política pública, quando você, na verdade, está falando, não, você tem que pensar, então, que tem que pensar além disso, sair dessa caixa. Né? E acho que isso só é possível quando você, evidentemente, tem a contribuição da academia, esse cruzamento entre gestão e universidade, para você não ficar rodando em círculos, ou um pensamento ali viciado nas próprias orientações mais tradicionais. Né? Então, aí a gente passa a chamar a atenção e alertar, por exemplo, para isso aqui. Né? Ou seja, pegando aqui a comparação entre o crescimento do ICMS, né, que é o principal imposto, o principal tributo. Então, logo aqui para dar uma proxy aqui do que seria, então, o peso na arrecadação pública versus crescimento do PIB, repara aqui, né, o Rio de Janeiro é a bolota mais à esquerda, né? Ou seja, o Rio de Janeiro, na média, de 2003 a 2019, foi o estado que menos cresceu o PIB
que menos cresceu o ICMS, né, a sua taxa de crescimento dos dois. Logo, o efeito disso rebate direto na arrecadação pública, na receita pública. Então, ele está chamando a atenção que há claramente um problema estrutural, um problema de desenvolvimento, um problema que dificulta a recuperação das receitas e que a gente tem que pensar além desses mecanismos mais convencionais. Aqui reforça um pouco essa tese, né? E aí eu alerto para isso que eu já tinha falado antes, ou seja, uma maior expansão do desemprego. Aqui, né, os dados, né, o azul é Brasil, o laranja é Rio de Janeiro, mostrando aí, né, que a partir ali de 2017, né, que é o início do regime de recuperação, né, foi no segundo semestre desse ano que foi assinado, já começa a ver o laranja ali claramente, né, superior ao azul. Então, o Rio de Janeiro passando a exibir taxas de desocupação maiores que a média nacional. No último ano, né, há uma queda do Brasil e do Rio, mas ainda o Rio com taxas superiores. Tá? Aqui a questão do investimento, que eu acho que é bem acachapante, o investimento público. Né? Então, perceba, né? Ou seja, o cinza é o dado de evolução do PIB, né? E a linha em azul é aquela taxa de investimento que eu falei, que é investimento sobre receita corrente líquida. Perceba como, ao você despencar a taxa de investimento público, o efeito que isso tem no próprio PIB, na própria produção econômica. E se você tem esse efeito da produção econômica, você está reduzindo a sua arrecadação, você está dificultando de novo o problema. Né? Aqui é só para mostrar que a taxa de investimento começou a infletir no último ano, né? Ou seja, quase dobrou, mas como estava em níveis muito baixos, comparando ainda com os outros estados, né? Investimento sobre RCL é o estado que menos investiu. Né? Mas também fala, mas por que não investe? Por todos esses limites, restrições, né? Coloco aqui, inclusive, a discussão do próprio teto de gastos, que coloca o investimento dentro do teto de gastos, o que eu seria extremamente crítico a isso, porque o investimento é isso que permite a recuperação, então não faz sentido ele ser limitado, mas está no momento. Então, você pode ter recursos e, em razão do teto, às vezes você não pode investir o suficiente. Né? A síntese da proposta, então, do Plano de Recuperação Fiscal dos Estados Unidos, que eu ajudei a elaborar, então é exatamente isso, ou seja, pensar um ajuste fiscal e dissociado de estratégias de fomento ao desenvolvimento econômico e regional, né? Pensar sim, no controle de gastos, mas colocando junto, né, válvulas de escape para alternativas de crescimento, né, associado a isso, então, uma política fiscal que garanta o investimento público, mas, é claro, não é gastar em qualquer coisa. E aí também entra, de novo, o papel da ciência, desse diálogo, porque é fazer um planejamento estratégico de qualidade desse gasto, para ver os seus efeitos multiplicadores, acompanhar isso justamente até com uma gestão disso no próprio território, para ver também o impacto disso, não só concentrado em algumas áreas, alguns setores, né, mas pensando nisso para uma totalidade do estado do Rio de Janeiro. Bem, a gente espera, então, infletir a curva de investimento, né, esse que é esse laranja aqui, que seria a projeção para os próximos anos. Claro que esse investimento poderia ser bem maior se algumas restrições, como, por exemplo, tirar a despesa de capital, o investimento do teto, né, que poderia gastar mais investimento, ou mesmo uma revisão de todo esse marco, né, dessa regra fiscal a nível nacional, coisa que já está sendo debatida aí, por diversos interlocutores. Né? Bem, para finalizar, então, um pouco o que a gente está fazendo hoje, né? Ou seja, essa agenda estratégica então, para o Estado. Tá? E aí também, de novo, né? Faço esse friso, porque eu acho que é extremamente relevante para a mesa. Né? Ou seja, isso, ao meu ver, né? Só é possível essa robustez do que a gente está fazendo hoje exatamente por esse diálogo entre academia e gestão pública. Né? A gente olhou, né, planejamentos estratégicos feitos antes, né, no Rio de Janeiro, né, e eles eram feitos geralmente por consultorias que se limitavam a fazer estudos, né, claro, do ponto de vista de apresentação, muito bem feitos, mas do ponto de vista de conteúdos, muito superficiais, tá? Se limitando muito mais a fazer aquela coisa de você botar uma matrizinha SWOT, né, com uma síntese e pronto. Né? E o que a gente está fazendo é exatamente buscando fazer uma série de estudos técnicos e criando, eu vou explicar um pouco melhor ali, diversas dimensões para atacar o problema,
E eu acho que o maior diferencial não é só o conteúdo, é você ter criado uma área dentro da Secretaria de Planejamento que faço votos e lutarei por isso, para que ela se mantenha, para exatamente essa massa crítica com servidores qualificados, como eu falei, muitos deles, inclusive, já com pós-graduação, possam dar prosseguimento para isso, independente ou não da minha própria permanência, né? Porque, enfim, como sou professor, uma hora voltarei para os quadros da universidade, mas deixar essa semente e lutar para que ela germine, para que ela possa desenvolva, né, uma gestão baseada em evidências, eu acho extremamente importante e pode ser um marco nesse sentido. Então, primeiro, ao meu ver, isso que pode garantir uma maior efetividade do próprio plano, porque dialoga com a sua visão conceitual, focando, então, em você não conseguir pensar um ajuste fiscal sem pensar junto a geração de emprego e renda, sem pensar junto um planejamento do território. Então, essas coisas não vão estar fora do modelo, como a gente fala em economia, né? Tem que colocar essas coisas dentro do modelo. E, claro, uma gestão baseada em evidência, que traz a experiência ou a literatura científica, junto a isso, a própria experiência dos gestores, né? Deles qualificados, e valores que estão sendo compartilhados aí dentro dessa estrutura para isso. Esse planejamento vai estar baseado nessas 4 dimensões, tá? Então, sustentabilidade ambiental, uma vantagem competitiva mais associado à inovação, ao progresso técnico, a questão do bem-estar social e como diversificar e integrar a economia, tudo isso integrado à discussão do território, né? Então, não é apenas podemos dizer, se isso for o pano de fundo para um plano de recuperação fiscal, ele não vai ser apenas aquela lógica da contabilidade, das contas, das finanças públicas, mas, na verdade, está encarando o desafio de um planejamento estruturado. Tá? Esse é o último slide, tá? Tentei passar o mais rápido para não me estender, e como você falou, ir para o debate, né? Em seguida, aí a exposição do próximo a falar. O último aqui, então, é para mostrar as 3 dimensões desse planejamento que a gente está buscando organizar e deve ficar pronto aí no máximo aí no próximo mês, tá? A gente já está aí na reta final. Então, primeiro, né, primeira dimensão, né, a camada, como a gente chama, né, é uma camada de visão estratégica geral, de macro tendências, né? Dessas macro tendências, né, identificar os fatores portadores de futuro, macro tendências internacionais e nacionais, né, permeiam, né, as diversas dimensões, não só econômicas, né, sociais, ambientais, né, tecnológicas. Depois de você fazer uma lista desses principais fatores portadores de futuro, identificar a compatibilidade dele, a partir disso, delimitar conjuntos e nomear, né, construir missões para o Estado. Então, está baseado na literatura do desenvolvimento por missões, né? Então, a partir desses fatores, você identifica e organiza algumas missões para o Estado. E, a partir dessas missões, você vê a correspondência disso ao que a gente chama de complexos econômicos. Então, uma lista de complexos econômicos para o Estado, que é um conjunto de cadeias, né? Mas essas cadeias também associadas a uma discussão da infraestrutura, da organização das centralidades no território, do próprio sistema de ciência e tecnologia, da distribuição disso também, né? Então, tem essas transversalidades, né? Não é só também uma lógica ali de cadeias per si, né? Mas, a partir disso, né, descendo então para a terceira camada, você passa então a discutir e avaliar e estruturar os vetores de desenvolvimento, né? Baseado ali no conjunto de eixos então de recomendação para a política pública, né? Então, como eu falei, não se limita ali meramente a fazer uma matrizinha SWOT, né, e entregar uma coisa como uma peça de consultoria, mas querer dar esse primeiro passo, lembrando que é uma agenda estratégica, não é propriamente um plano estratégico, porque na nossa avaliação, no ano que é eleitoral e ideia de final de uma gestão, mesmo que ela foi reeleita, né, mas, enfim, não faria sentido, né, a gente está, nesse final de ano, fazendo um plano, né, que exige uma governança, mas sim criar essa agenda para já, então, no início da próxima gestão, ou até agora, então, no governo de transição, isso já está sendo discutido, para aí sim, né, agora, então, né, numa próxima fase, você colocar para frente um plano estratégico com uma estrutura de governança que
que pactue com a sociedade e a gente possa, então, dar mais né, estrutura de modernização, organização para esse Estado e com esse contato com a ciência. Né? Então, é isso que eu queria rapidamente falar. Tá? Agradeço aqui, mais uma vez, o convite e aí estou aqui à disposição para o debate. Professor Bruno, muito obrigado pela sua excelente exposição. Né? A gente chamou o Bruno exatamente para trazer essa interação academia com a gestão dentro de uma situação bem crítica, né? Que é a questão do fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Né? Eu me lembro do Bruno dando entrevista no jornal, falando bastante, inclusive televisivo, né? E hoje eu fico feliz de estar aqui com você, Bruno, nessa mesa. E é bem estratégico, né? E é isso que eu queria destacar na fala do Bruno, né? Como é estratégico você ter pessoas qualificadas nos órgãos públicos, pessoas com visão de pesquisa, desenvolvimento. Não somos só nós que temos essa visão, não. As grandes corporações privadas também têm seus setores de pesquisa e desenvolvimento de diversas áreas. Nós vivemos a era do conhecimento, e conhecimento é estratégico. Vimos isso agora na crise sanitária da Covid, como foi a importância da gente interagir. Todo mundo passou a entender o que era amostra, o que era validação e tudo, mas isso é o conhecimento científico que já fez tanto por nós. Mas, dando prosseguimento aqui à nossa mesa, professora Natália, gostaria de passar a palavra para a senhora, tá? E agradeço mais uma vez ter atendido nosso convite, ter também apresentado um trabalho para o nosso GT. Tá? Bom dia a todos e a todas, agradeço demais aí, Marcos, Daniel, por organizar essa discussão que, de fato, além de muito oportuna, acaba que nos trouxe novas reflexões aí sobre um trabalho que a gente vai comentar, né, que o IPEA tem conduzido nos últimos anos. Cumprimento também Bruno Sobral, que eu não sei se chamo de subsecretário, de professor, mas muito interessante. Imagino aqui todos os colegas assistindo, que muito se identificam com essa dupla persona, né, de estar tanto na academia, na gestão, e tentando fazer com que os dois mundos se conversem um pouco sobre isso, então, que a gente vai tratar aqui na nossa apresentação. Vou pedir aqui a licença de vocês para compartilhar esse documento, porque acaba que nos facilita aí para trazer alguns dados também que a gente tem produzido nas nossas pesquisas. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver bem, né? Então, quando Marcos e Daniel nos instigaram a fazer essa reflexão, né, a gente trouxe uma bagagem dos últimos 3 anos de uma pesquisa com diversos colegas lá do IPEA, mas também nesse livro, né, que a SBAP nos permitiu ali ter um momento de lançamento 2 dias atrás. A gente reúne aí trabalhos de cerca de 50 pesquisadores sobre essa discussão do uso de evidências em políticas públicas no Brasil. O contexto aí, então, são vários trabalhos, né, que se tem dedicado inicialmente para um diagnóstico mais descritivo do que de fato tem formado os gestores, os burocratas, as políticas públicas nesse período mais recente, e também tentar compreender as dinâmicas de uso, né? Então, assim, quem tiver interesse e oportunidade, a gente tem vários trabalhos ali de colegas sobre essa temática, e eu vou me concentrar mais justamente nessa discussão ali do que a literatura no campo tem chamado de teoria das 2 comunidades, apresentando inicialmente esse primeiro dado de um survey que a gente conduziu com os servidores dos ministérios. Então, a gente está falando aqui ainda do âmbito federal, né, em que a gente pergunta para eles, no final de 2019, o que eles utilizavam como fontes para subsidiar a produção da política pública, para subsidiar o trabalho deles, né? E a gente percebe aqui, do nível de mais uso para menos uso, que a produção científica não está entre os mais utilizados, e o que acontece é que fontes internas produzidas pelo próprio Estado, ou a própria experiência dos gestores, são aquilo que eles se valem mais no seu dia a dia do trabalho.
né? E isso é interessante, esse dado, né? É um survey comparativo que traz essa pergunta de surveys internacionais. Isso não é isso não acontece apenas no contexto brasileiro. Na realidade, em países como os países anglo-saxões, que são mais ligados ao movimento das políticas públicas baseadas em evidências, a gente percebe esse mesmo padrão. Então, a gente começou a tentar destrinchar o porquê, e a gente fala aqui de um padrão de uso de fontes internas bastante elevado, no caso brasileiro, também entendeu qual que é o papel dessas fontes. Opa, vamos ver aqui que não passam para trás. E aí, como eu mencionei, a literatura tradicionalmente traz, né, vocês colocaram muito na fala de vocês, essa teoria explicativa da existência de duas comunidades, na realidade, uma comunidade que produz, a comunidade da academia, evidências, conhecimento, e a comunidade da demanda, da gestão pública, que potencialmente poderia utilizar esse conhecimento. E o que acontece? Elas acabam que são comunidades com incentivos bastante distintos, com princípios distintos de atuação e com tempos distintos, né? Então, enquanto a academia, ela se calca na racionalidade, na provisoriedade do conhecimento, na necessidade da falseabilidade do conhecimento, então está com conhecimento aberto para sempre ali ser questionado, e por isso esse acúmulo do conhecimento que gera consensos científicos, né? A gente fala aqui da Covid foi altamente desafiador para a ciência e para a gestão. No caso da demanda, da gestão, a realidade, Bruno, acho que todo mundo, né, que geriu algum órgão público tem a consciência de que você responde a uma necessidade de demonstrar certezas no tempo demandado, e com também gerando uma legitimidade das suas decisões junto à sociedade. Então, esses princípios, esses valores, esses incentivos sendo distintos, como a gente fazer ali para aproximar essas duas realidades, né? Então, só esmiuçando um pouco mais, no lado da oferta, novamente a literatura traz essa dificuldade de gerar muitas vezes clareza das pesquisas, demonstrar a relevância dos resultados, tão bom, né, assim, acho que dialogar com alguém que está à frente, como o Bruno, e que tem esse respaldo técnico científico, né, porque eu acho que a todo momento você é desafiado a colocar ali com clareza, com bastante assertividade na aplicabilidade desse conhecimento. Isso é uma dificuldade, né, do campo científico. A credibilidade das fontes é algo que aparece muito ali também na literatura, a tempestividade, né, a demonstração da aplicabilidade dessas recomendações, e, claro, o custo de produção de pesquisas, né? São poucos institutos, poucos departamentos que conseguem gerar, no caso brasileiro, né, ainda mais ele falando nesse contexto de total redução do orçamento para a ciência e produção de conhecimento, conseguir gerar pesquisas de grande porte, né? Já do lado da demanda, do lado da gestão, aí falamos novamente, né, Marcos, Daniel tem trazido muito essa discussão da competência do corpo técnico. A gente tem que, não basta existir evidência, não basta existir conhecimento, mas o aparato estatal tem que ser capaz de absorver e capaz de gerar ações a partir desse conhecimento. Então, não só no nível dos indivíduos, mas no nível também das infraestruturas, né? Sistemas informacionais, métodos, meios, instrumentos de acesso dessas fontes de conhecimento. Muitos recursos também têm que ser derivados ali para contratações, e isso tem que estar dentro do planejamento de qualquer organização que vá ter essa intenção de absorver esse conhecimento, né? E como o Bruno falou, também, até mesmo para fazer contratações, você precisa ter o conhecimento técnico da área. Mas a gente percebe nas nossas pesquisas que, de fato, a terceirização da construção dessa massa crítica tem limites e tem problemas. Vamos falar um pouquinho mais à frente. É necessário fortalecer as unidades também analíticas dentro dos órgãos estatais, aí pensando no seu corpo técnico mais estável também. E os incentivos institucionais do uso. Então, as organizações também, elas demandam de uma cultura organizacional que valorize o conhecimento científico, né? Então, o fato de ter um secretário
ali, né, um dirigente que valorize, isso dá uma abertura para desencadear todos os recursos necessários nessas outras camadas individuais e organizacionais. A gente falou daquele dado, né, do baixo uso de fontes científicas pela burocracia dos ministérios, se comparado a essas fontes internas e fontes da experiência, mas a gente também começou a tentar compreender mais um pouco desse nosso trabalho que a gente levou para o GT, né, coordenado pelo Daniel, de entender em diferentes contextos como é que esse uso se dá. E a gente percebe que não é um uso baixo uniforme, né? Tem áreas de políticas públicas que tem, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente achou uma associação mais forte com a área de infraestrutura, a área de meio ambiente, enquanto outras áreas, né, se valem mais dessas fontes que a gente chama de internas, né, como a área central, ou da experiência, como a área de gestão de pessoas. Então, a gente também questiona, né, assim, também problematiza se o Estado precisa utilizar, todo mundo, alto uso de evidências científicas em todas as áreas de políticas públicas. A gente percebe que, a depender do trabalho também que é executado pelos servidores, há uma demanda maior ou não, e a gente percebe também essa associação de um uso maior de fontes acadêmicas vindo de um trabalho mais analítico, né, de geração ali de análise, e interessante no caso brasileiro também na área do controle, não é à toa também que vocês, né, da CGO, que estão puxando essa discussão, porque devem estar percebendo ali como vocês estão mobilizando conhecimento, e quando a gente vai olhar aquelas fontes internas, a gente percebe que as recomendações do controle viraram uma importante fonte de referência para esses gestores públicos, e também há uma longa discussão sobre isso, né, que adoraria depois levantar com vocês. Mas também há um tipo de trabalho, e aí que acho que nos toca mais a segunda parte da apresentação, que é um trabalho relacional, pessoal. Assim, você vê aqui que servidores dedicados a fazer uma interação mais forte aí com o mundo externo, para além do Estado, eles têm utilizado mais evidências do campo científico, mais conhecimento científico. E a gente acha que não é por à toa, não é à toa. Nesse nosso olhar, né, de tentar achar meios para aproximar a gestão e a academia, a gente percebe assim que o lado da oferta ele pode se aprimorar no sentido de facilitar o uso da produção científica pela gestão, como a gente falou nessa questão ali de dar clareza, de demonstrar a aplicabilidade de conhecimento, mas também eu achei bem interessante que Marcos levanta o conhecimento não só necessariamente para a resolução de problemas imediatos, mas para decantar esse ethos científico e também para gerar subsídios que ao longo do tempo vai se acumulando e que no momento de tomada de decisão, aquele gestor e aquela gestora se vale desse conjunto ali de conhecimentos, então não apenas para a resolução de problemas imediatos. Do lado da demanda, do lado da gestão, a gente também ali tem inúmeros meios para que essa aproximação possa se dar, né, tanto nesse sentido de desenvolvimento de capacidades, e aí eu digo não só capacidade de uso, mas de capacidade de intermediação, de knowledge brokers, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas também facilitar para a academia que tipo de demanda é necessária. Então, você vê em países do Reino Unido, os ministérios, eles colocam ali nas suas páginas iniciais o que para o planejamento deles de médio prazo, vai se demandar de conhecimento para campos específicos do conhecimento. E aí isso respalda a academia para que ela também se organize para gerar conhecimento sobre essas temáticas. E, por fim, essa dimensão da intermediação e coprodução de conhecimento. Eu vejo, a literatura tem falado muito sobre essa questão da coprodução, que o relato do Bruno traz muito essa experiência. Eu acho que o fato de trazer cientistas, pesquisadores para dentro da gestão, especialmente neste momento, é cada vez mais necessário e profícuo, e é um meio que torna possível essa aproximação, tanto para compreender o lado da academia, mas também para entender o lado da gestão, né? Então, tem várias dimensões ali de integração de fontes estatais, científicas e societais que tem que ser considerado, porque quando entra dentro do Estado, é necessário também traduzir para a linguagem do Estado, né, uma recomendação.
Então, você vê ali que notas técnicas, que regulações, que recomendações do controle, até mesmo pareceres judiciais, são a linguagem da burocracia. Então, há uma necessidade de se pensar nessa camada aí de atuação também e capacitar pessoas para fazer essa tradução do conhecimento para dentro do Estado. Só para trazer alguns dados também do survey, né, do que a gente levantou ali, do que facilita para os gestores, a gente perguntou para eles o que é importante quando você vai buscar uma fonte científica. Interessante que a credibilidade e prestígio da fonte tem sido algo que os chama mais atenção ou que dá mais respaldo para a utilização desse conhecimento. Então, fortalecer as instituições para que elas mantenham a sua credibilidade e prestígio é algo necessário do lado da produção. E ali, novamente, a pertinência e aplicabilidade da informação é algo também muito valorizado ali pelos gestores e se torna premente. Então, por isso, várias iniciativas estão sendo tomadas nesse sentido também pela academia, né, tentativas e experiências para que isso aconteça. Marcos, você levanta ali os dados, né, do CIAP sobre formação dos nossos gestores na nossa amostra, né, porque o CIAP, infelizmente, não é atualizado, então, quando um servidor federal ele faz um mestrado, não necessariamente ele atualiza lá, voluntário. Então, na nossa amostra, que tentou ser representativa dos ministérios, que buscou ser, ela traz aqui esse dado de que, nesse grupo, mais de 60% tinha pelo menos especialização, sendo que 10% doutorado, 20% mestrado. Então, a gente vê realmente essa tendência da burocracia. Falava com o Alqueta falou assim, nossa, os bancos dos burocratas federais estão invadindo a academia, né, na área de administração pública. A gente vê esse interesse individual, por vezes incentivado pelas organizações, mas não necessariamente, né, de se capacitarem mais. A gente vê dentro das escolas como a ENAP, né, outras áreas de treinamento e capacitação, que 58% dos servidores aqui da nossa amostra, também nos últimos 12 meses, eles tinham feito alguma capacitação. Então, há esse interesse, há essa qualificação no nível individual. Agora, algo que a gente não tem um dado aqui, mas as nossas pesquisas eles estão refletidas no livro também, e artigos que estão sendo gerados agora, nesse período, a gente percebe que no nível organizacional ainda falta muito incentivo, e as unidades de avaliação, unidades como a subsecretaria, né, do qual o Bruno encabeça, são eventos raros dentro das organizações, e elas têm um impacto muito grande em alavancar essa capacidade analítica individual. Então, é um caminho também para que a gente consiga avançar, ter esse arranjo institucional dentro das organizações, que possa viabilizar que esse conhecimento ali que está acumulado entre os servidores qualificados, ele possa se reverter em ação ali para o melhor uso do conhecimento nas políticas públicas. Aqui a gente, do outro lado, né, também mostra, assim, na época, acho que agora, depois da pandemia, esse quadro deve estar bastante diferente, diferentes fontes de acesso de informação que a academia pode utilizar para chegar aos burocratas, né? Então, acho que esse é um caminho que tem acontecido, que a gente tem percebido se intensificado mais recentemente. Importante falar novamente da produção dentro do Estado, né? Aqui são diferentes tipos de instrumentos que a burocracia mesmo produz, desde manuais de avaliação, os próprios registros administrativos, as orientações práticas dos auditores, as recomendações de auditoria, as recomendações de instâncias participativas, os relatórios de recomendação como a Conitec, né, que a gente viu muito no debate recente ali sobre a Covid, que é de incorporação de medicamentos, de tecnologias pelo SUS. Então, são diversos trabalhos, como relatórios de uso de estudos etnográficos, ou seja, em diferentes campos do conhecimento, a gente vê, então, um pouco agora, falando daquele dado inicial, de forma mais otimista, que há essa absorção do conhecimento de forma indireta e também de mais longo prazo. Então, por isso, a capacitação
o trabalho junto às escolas, né, de administração pública, de governo, são altamente relevantes, porque ele vai, em algum momento, se reverter em algum conhecimento que está sendo produzido dentro do Estado. Talvez diretamente, como a gente perguntou lá no survey, o conhecimento científico não esteja tão presente, mas ele pode estar presente na construção desses outros instrumentos informacionais indiretamente e também na construção da massa crítica da burocracia. Mas concordo que ainda a gente precisa avançar muito, inclusive no uso direto desse conhecimento. E aqui para falar dessa função dos knowledge brokers, que, a meu ver, pessoal, eu acho que somos todos nós que estamos aqui no evento, sabe? Porque pensar um pouco quem está entre essas duas comunidades, que podem ser indivíduos, mas que, como o Daniel menciona, podem ser organizações, a própria SBAP, né? O próprio IPEA, a própria ENAP, existem ali, né, no mundo, países direcionados a se servir dessa função de fazer ali a intermediação, a tradução, a facilitação da chegada do conhecimento científico para o mundo ou para aquelas instâncias específicas, e elas estão dando de diferentes formas, né? A gente vê hoje, assim, science shops, a gente vê o jornalismo científico, a gente vê os profissionais de tecnologia da informação exercendo esse papel, mas tudo isso é possível se houver essa consciência de que a gente vai usar o conhecimento científico da forma apropriada e que outros fatores também são ferramentas e são fatores tão relevantes quanto na tomada de decisão, como a construção da legitimidade. Então, não é a gente defendendo uma tecnocracia, mas a gente está defendendo essa relação profícua entre a técnica, a política, né, a legitimidade e a racionalidade. E eu acho que nós, assim, que estamos nesse meio de campo, a gente tem essa ação, então, de também essa reflexão e fazer pensar em como chegar, né, considerando esses obstáculos, essas dificuldades que aquela teoria das duas comunidades, lá de 1979, dizia, e que o mundo atual hoje nos desafiou tanto, e que existem várias produções que estão rompendo essa ideia de que são duas comunidades apartadas. Aqui, só para trazer alguns exemplos, né, a comunidade de políticas públicas baseadas em evidência, então, como a Cochrane Collaboration, a Campbell Collaboration, eles trazem esses acessos à síntese de evidências, né, que são esses instrumentos mais sintéticos ali, mais ágeis de você saber o que está funcionando em determinadas em relação a determinados problemas de políticas públicas. O Instituto Veredas, aqui no Brasil, tem feito essa atuação também. EVIPNet, no campo da saúde, tem feito isso. Muito ainda assim, se vê, muitas dessas iniciativas estão no campo da saúde, que, de fato, tem essa produção, né, mais antiga e tem as referências, mas aqui no IPEA também a gente está buscando fazer essa tradução ali do conhecimento produzido por meio desses instrumentos como policy briefs, que são esses relatórios mais diretos, dirigidos aos gestores, com recomendações mais explícitas também, tentando fazer a nossa lição de casa. E, por último, eu queria deixar só mais uma reflexão. Eu passei muito rápido aquele dado das diferentes fontes informacionais, mas vocês vão ver que lá na base, né, nos últimos fontes mais mencionadas entre os servidores, você vê as fontes produzidas pela sociedade, ou vindas da sociedade, né? Como, por exemplo, ouvir as experiências dos cidadãos, as instâncias participativas, grupos de interesse. Então, eu acho que um pouco desse ataque à ciência, ela também se traduz numa dificuldade da sociedade de entender a importância ou de compreender o uso mais imediato do que é produzido na academia. E isso se dá talvez também pelo ali não tanto o apartamento da academia com a gestão, mas entre a gestão e a sociedade, a gestão e a academia e a sociedade. Então, também as discussões mais recentes aqui, isso eu falo especialmente do âmbito federal, né, no âmbito da gestão local, eu acho que talvez essa realidade não seja tão drástica, mas romper o insulamento burocrático também. A burocracia tem que olhar ali a produção, né, o conhecimento científico, se aproximar, mas também se aproximar da sociedade. Então, para além da intervenção, né, de gerar ali uma resolução para um problema específico,
a coprodução de conhecimento, ela facilita essa mediação entre a demanda e a oferta, como a gente vinha mencionando, ela pode ser vista também na questão da interdisciplinariedade, mas também na democratização dos sistemas de produção do conhecimento e da produção decisória, né? O caso da Conitec, acho que ele é muito emblemático, porque ele, além de reunir a gestão com o mundo acadêmico, científico, ele também se vale de várias consultas, né, aí a comunidade dos beneficiários do SUS, dos pacientes, dos médicos, e esse conjunto ali de atores é que definem que, tecnicamente, com as melhores evidências existentes, mas também olham o âmbito orçamentário, se é algo viável, se há na questão da economicidade, e também do lado dos beneficiários, dos lados dos pacientes, se é possível fazer o uso desse tipo de recomendação da Conitec. Então, esse arranjo todo seria, eu acho, a nosso ver, ali, a nossa recomendação final, né, para manter. Eu não sei como eu estou de tempo, Marcos, mas eu queria só mencionar se for possível ainda, mas porque a gente queria, temos aí uns 2 minutinhos só para falar dessa experiência, para não ficar tanto no abstrato, mostrar uma iniciativa do próprio IPEA em como fazer essa tradução do conhecimento para os gestores. Essa plataforma Inclua, né, que ela se origina, então, da pesquisa, buscando trazer uma ferramenta para os gestores e também avaliar o uso dessa ferramenta para subsidiar a pesquisa no caminho de volta. Essa é uma plataforma que ela tem como objetivo tratar dos riscos de geração de mais desigualdade na prestação do serviço público, né? Isso o grupo do Roberto Pires e vários outros colegas do IPEA têm se dedicado aí nos últimos 5 anos, né? Marcos conhece, em demonstrar como a forma de atendimento, a forma de prestação de serviços públicos muitas vezes exclui determinados grupos sociais ou acirra desigualdades sociais, né? Então, vem desde questões do tratamento na hora de um atendente no sistema da saúde ou da assistência social, ali faz a um determinado grupo, vai no âmbito das tecnologias, né, com cada vez mais a gente se valendo dos instrumentos da ciência, da ciência de dados e da governança digital, como também ela pode excluir, aqui são 2 exemplos, né, que a gente menciona. E essa produção de IPEA foi gerando ali várias também publicações, né, vários estudos, e nesse conjunto o grupo do Roberto Pires conseguiu categorizar ali em 5 principais riscos e mecanismos que possam gerar esse tipo de exacerbação de desigualdade social por meio da prestação de serviço público. E o que esse grupo se pretendeu a partir daí? Então, como é que a gente faz para que os gestores vejam utilidade nessa produção que a gente fez? E também como a gente reflete sobre de que forma essa produção pode apoiar os gestores? E aí foi a criação dessa plataforma. Essas 5 dimensões, elas estão traduzidas nessa plataforma, e aí eu deixo aqui o link, com esse mecanismo de um diagnóstico simples, que pode ser feito individualmente, ou nas organizações, ou nas equipes, em que você gera aqui um resultado por meio do preenchimento desse instrumento de diagnóstico de risco de geração risco de geração de exclusão social por meio da prestação de serviço público, né? Você vê aqui que ele traz ali em que nível, num determinado aspecto desse diagnóstico, que nesse caso, por exemplo, acho que era a questão de comunicação com os beneficiários de uma política, e aí falando assim, comunicação mesmo, instrumentos comunicacionais, né? E ele demonstrando aqui que a equipe teria um risco moderado, né, de inviabilizar o uso daquele serviço, porque o tipo de comunicação que se faz é deficiente, e a partir desse diagnóstico você traz indicações de recursos para lidar com essa situação. E aí tem toda uma biblioteca de recursos do Inclua, que você pode acessar, e também essas curadorias que são com o objetivo de trazer
os pesquisadores para dialogar sobre essas temáticas que eles estão pesquisando e indicar dentro da plataforma quais recursos podem ser utilizados. Então, um mecanismo ali para facilitar essa interação entre a gestão e a academia. Eu acho que para um pouquinho aqui do que a gente gostaria de contribuir seria isso. Estou muito animada para o nosso debate. Obrigada, pessoal. Professora Natália, muito obrigado. Quem está assistindo percebeu por que a gente gostou e por que a gente convidou para apresentar. A gente não poderia deixar essa pesquisadora de fora desse nosso debate. E eu não conhecia, Natália, o seu trabalho, né? E ficamos muito felizes, porque a gente foi fazendo esse movimento, como eu narrei aqui do artigo, de outras coisas, e há essas convergências, e isso é interessantíssimo. E é interessante também destacar na fala da professora Natália como isso se relaciona com a profissionalização da burocracia, né, dos corpos técnicos e das políticas públicas, né, para que a gente tenha um Estado melhor, um Estado mais efetivo, mais estratégico, como trouxe o Bruno também. A gente precisa trazer a ciência para sentar na mesa. Ela não é uma magia, né, não é um resolvedor de todas as coisas, mas é uma forma de interpretação de realidade, produção de conhecimento, essencial, inclusive, para tornar a sociedade o que ela é hoje. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, professora Natália e professor Bruno. Eu vou ler aqui as perguntas que a gente tem aqui, vou deixar vocês maturando um pouco e vou dar para o Daniel Caldeira falar 2 minutos. Olha como eu sou um mediador bonzinho, ninguém faz isso, né? Já joga logo a pergunta, né? Em cima do colo da pessoa. Eu vou ser gente boa, vou ser amigo, né? Eu sou um auditor amigo, né? Então, eu vou ler aqui as perguntas que a gente tem. Uma das perguntas é da Patrícia, que é auditora interna do ICMBio, né? Do Ministério do Meio Ambiente. As outras vieram aqui das interações aqui também com o Daniel. E aí vou dar 2 minutinhos para o Daniel falar, prestigiar o pessoal que está em Portugal. E aí eu volto para a gente falar aqui. Começo pelo Bruno, seguindo a ordem, a Natália, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o futuro dessa agenda do governo? E aí, a gente só vai sentar um monte de servidor no banco da academia do mestrado, vamos botar eles lá, cobrar a BNT, cobrar a metodologia, fazer bonitos trabalhos, alguns vão publicar livros, alguns vão publicar artigos. Mas e aí, qual é o futuro dessa agenda do governo? Onde é que vocês acham que isso vai apontar? Onde é que a gente vai chegar? Qual será o próximo porto que o nosso navio vai aportar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: quando eu trago a comunidade científica, pesquisa, academia, para dentro do órgão público, de alguma forma, eu desnudo esse órgão. De alguma forma, eu trago evidências, eu trago metodologia científica, eu trago pesquisa. Isso desnuda o órgão. O órgão ele sai da caixa do eu acho para a caixa do olha, eu tenho uma razoável certeza. Isso seria um fator de resistência, né? Eu prefiro ficar decidindo mesmo, né? Está ventando aqui para a direita, está ventando para a esquerda, né? Eu fui da Marinha, então conheço bem esse negócio, né? Então, ou eu prefiro botar lá um anemômetro e tal. E a terceira pergunta, mas não menos importante, é a seguinte: seriam os wicked problems, ou seja, os problemas complexos que a administração tem, uma oportunidade para a academia ganhar espaço dentro das organizações públicas? Mas a academia disputa com consultores, disputa com organismos internacionais. Por que a gente tem que trazer um organismo internacional se eu tenho a academia aqui? Nossa academia não dá conta? Essa é a terceira discussão também que a gente tem, tá? Daniel, enquanto nossos amigos aqui, né, ficam ali desesperados por essas perguntas, bom, auditor só faz pergunta difícil, gente. Não vou fazer uma pergunta fácil aqui, né? A gente é treinado para isso. Daniel, fale um pouquinho para nós aí, né, das suas angústias. Obrigado, Marcos. Primeiro, fazer um duplo elogio aqui, né, para o Bruno e para a Natália, que foram 2 apresentações alvissareiras, né? Na apresentação do Bruno, a gente traz um exemplo concreto de um gestor, né, de um autogestor em nível subnacional, né, de um estado, utilizando, né, mostrando a importância da utilização de dados, né, do papel da ciência, né? E já com a professora Natália, ela traz o uso de dados científicos, né, até em contexto mais amplo, né, dentro dessa gramática governamental, mas a utilização de dados científicos pela burocracia federal, né? Eu sempre destaco
que não existe instituição forte sem geração de conhecimento, né? E também não existe política pública forte sem que tenha o conhecimento tenha um papel central, né? Porque caso contrário, o que a gente acontece, né? A gente toma decisão de maneira errática, né? Tentativa e erro, ou toma decisão implementa, planeja programas por voluntarismo, né? E aí a gente tem voluntários que são mais ativos, outros não, né? Também é uma maneira inadequada e tão errática quanto a primeira, né? Ou a gente parte de um outro pressuposto, né? Que é a observação, né? E copiar e colar. Como a gente gosta de dizer, adaptar e colar, né? Só que esse adaptar e colar também é muito ruim, porque ele não leva em consideração as especificidades culturais e da própria tradição, né? Até esse path dependency de cada órgão, né? E a gente está diante ainda de uma realidade que se impõe de órgãos multilaterais, como o próprio Marcos destacou, ou de consultorias, que tem um processo de policy diffusion, né? Muito forte, né? Então, o processo geopolítico, ou um processo de diplomacia econômica, né? Contextualizando tudo isso. Então, assim, só adaptar e colar, às vezes, aquele kit de ferramentas que vem prontinho para a gente, não é a melhor solução, né? Essa reflexão que a academia possibilita, que o papel da ciência possibilita, é fundamental, em especial para a gente sair, né, dessas ondas, né, desses modismos, né? Um modismo atrás do outro, né? Então, eu vejo isso como muito fundamental. Me permita só fazer um comentário aqui, muito rápido, Marcos, e aí eu vou também deixar, se for possível e tiver tempo, duas pequenas perguntas, uma para o Bruno e outra para a Natália. É que a Só gente tem está auditor falando... amigo nessa mesa, vocês viram, né? Só tem coração de mãe, né? A gente está falando aqui de dois... Estamos falando de dois movimentos, né? Em síntese, né? Eu diria que é um movimento da atuação governamental no sentido da academia. Por outro lado, a gente tem também um movimento da atuação da academia no sentido governamental, né? E eles vão se encontrar aí nesse meio termo, né? Iniciativas não faltam. Eu diria que a mais tradicional ocorre por meio das licenças, né? Para mestrado, doutorado, pós-graduação, né? Instituições que, né, instituem periódicos científicos, né? Instituições que, né, avançam até um pouco mais, instituem, né, conselhos com previsão de participação até da academia, né? Um movimento que ocorre no sentido do governo para a academia. Por outro lado, a gente vê também o movimento da academia no sentido de governo, né? Grupos de pesquisas cada vez mais se vocacionando, né, para fazer com que o burocrata ele participe efetivamente de uma agenda de pesquisa, né? A gente vê parcerias de estágio, né, organizações governamentais abrindo suas portas, possibilitando que estágios, né, alunos de graduação, mestrado ou doutorado participem de programas, ou até mesmo estruturando a disponibilização de seus dados, né? Um exemplo que eu gosto de citar, um exemplo recente, eu acho que dialoga também nessa linha, é o portal do pesquisador que a CGU instituiu para facilitar e até fomentar, né, que os pesquisadores consigam de maneira mais célere, né, e estruturada os dados gerados pela própria instituição. Mas, nesse particular, eu falo da SBAP, né? Por que a SBAP, né? Como esse policy, esse Knowledge Broker? Porque ela é uma associação que congrega tanto, né, pesquisadores e práticos. E, nesse sentido, já indo para o final, fico muito feliz em ver, né, a Natália, né, a professora Natália, que tem uma dupla representação, né, uma dupla ambivalência, né, de PEA e ENAP, lançando um livro na SBAP, e isso é muito interessante porque, de fato, fortalece essa rede, fortalece todo esse movimento aí, nesses dois sentidos que eu destaquei. E nesse sentido, já faço o gancho, né, para a pergunta, né, destacando também que no artigo, né, que a Natália encaminhou para o nosso grupo temático 23,
ela já inicia, né, lá no abstract, já com uma frase assim, lapidar, que é: a interface entre a gestão e a academia é um dos elementos constitutivos do campo de públicas, né? Eu acho que eu e Murilo discutíamos muito como que a capacidade de síntese de discussões que fazíamos, ela foi muito bem apropriada logo no início do artigo, né? E aí, Natália, queria saber se é possível, né, fazer uma relação das instituições mais maduras em termos acadêmicos, né, que você falou que são dos burocratas que usam as evidências acadêmicas, e a qualidade das políticas públicas, né? A minha hipótese, né, quero desconfiar que sim, né, que haja uma relação aí, uma proxy positiva. Por quê? É porque se isso de fato for verdade, né, e for evidenciado, é um argumento de autoridade muito significativo para que haja investimento da gestão no sentido da academia, né? Então, assim, essa é a pergunta que eu faço, e faço também uma para o Bruno, né? Deixando também destacando que o Bruno falou da rede ProRio, né? Que também eu vejo com muitos olhos, porque nada mais é do que uma instância de governança participativa, né? Então, é muito bom ver esses conceitos que a literatura traz aplicados na prática, né? Onde você vai ter participação, onde você vai ter encontros desses atores, né? Discutindo, buscando concertação para a melhoria das políticas públicas, inclusive desses grandes problemas complexos aí que Marcos Braga falou, os wicked problems. Mas, Bruno, eu queria saber se a secretaria ela utiliza do mecanismo de policies briefs. Eu acho que os policies briefs são uma forma de comunicação muito interessante, porque elas trazem um embasamento teórico, né? Mas a linguagem, né, não é uma linguagem acadêmica científica, né? É uma linguagem técnico-profissional, e hoje se torna, inclusive, mais palatável para a sociedade, até mesmo para o próprio gestor, né? É isso, e espero que eu não tenha tomado aí muito tempo da palestra. Não, Um abraço. claro que não, Daniel, você contribuiu. Bruno, professora Natália, vamos fazer o seguinte: a gente vai até 10 horas, né? 10 horas vai virar abóbora todo mundo aqui. Eu ia pedir o seguinte: cada um em 5 minutos, fazer uma fala final tentando destacar do que a gente soltou aqui, porque isso aqui é uma mesa de perguntas muito mais do que de respostas. Tentando destacar aí o que dessas nossas falas aí, perguntas, tá? Então, Bruno, 5 minutinhos aí, e a professora Natália por mais 5 minutos. Primeiro, então, novamente agradecer o convite, né? Marcos, Daniel, obrigado. Me sinto aqui extremamente grato de estar aqui compartilhando, particularmente com a professora Natália, que fez uma brilhante exposição. Tentando responder, porque são 4 perguntas, 5 minutos, se eu tivesse pelo menos 1 minuto para cada uma, então não vou conseguir. Então, pegando aqui um fecho de todas, né? Então, qual o futuro dessa agenda no governo, né? Eu acho que a minha apresentação foi bem nesse sentido, né? Ou seja, então aprofundar essa semente, lutar para que esse tipo de prática, de fato, persevere, e que a gente consiga, então, de fato, ser um ponto de flexão, né? Se isso vai ser possível ou não, é só a história dirá, mas a gente está aqui para lutar por isso, né? Então, acho que é possível, sim. Ao trazer a ciência, há uma resistência? Sim, há diversas resistências, né? Eu, em alguns momentos, né, vi diversas resistências surgirem. Eu não diria nesse momento agora, onde esse processo já está sofrendo um pouco mais de consolidação, mas imagina no início, né? Eu chegando da academia, no meio da gestão, aí as pessoas falando sempre aquela peixe um pouco, você não entende muito bem de como as coisas funcionam, as dificuldades, então sempre tem aquele estranhamento inicial, mas à medida que você vai até com aquele cuidado didático que a gente tem, né? De mostrando ali que as coisas não no nível do abstracionismo, de uma coisa muito, podemos dizer, teórica, né? Que a gente pode trazer para um senso prático as coisas, e as pessoas entendendo que isso pode melhorar a qualidade dos processos dela, a gente consegue superar essas resistências, né? Eu consegui em diversos momentos, né? A academia disputa com consultores e organizacionais, eu falei também na minha fala, né? Eu, enfim, sendo uma pessoa da academia, né?
diversas vezes, o que vinha antes, né, era muito essa presença de consultores, órgãos nacionais também fala, porque acoplam a isso, às vezes, mecanismos de financiamento, né, ou seja, né, eu dou o dinheiro e você também vai ter que seguir um pouco a minha orientação, então fica essa coisa associada, a gente disputa quanto a isso, né? Mas sim, né? Mas eu acredito que. E aí fecho, né, com a pergunta do Daniel, e aí a gente falou exatamente isso, ou seja, a gente não é consultora, a gente não tem financiamento para dar, para acoplar a uma linha de pesquisa, o que a gente é, de fato, é uma consciência crítica de um processo onde a gente chegou até um fundo do poço, né, de uma grande crise, onde talvez o grande problema foi, aí pegando o gancho aqui até para passar para o professor Natália, uma gestão que não estava baseada corretamente em evidências, né, extremamente desorientada, né, tomou um caixote, ficou sem saber para onde ir, né? Em alguns momentos, até aqui, provocativamente falaria, como eu falava na época, assinou alguns cheques em branco, porque era aquela coisa, o que precisa fazer, eu assino, não estou pagando salário, então era aquela coisa meio do vamos que vamos, para tentar dar algum respiro, mas eu posso dizer agora, né? Então está, de fato, tendo uma reestruturação dessa máquina, pelo menos na nossa área ali da Secretaria de Planejamento, isso é bastante evidente sobre a orientação do Nelson. E a Rede ProRio, que é uma coisa mais independente, evidentemente, né? É um grupo de pesquisadores ligados, ela também está ali colando, colando, que eu digo, não a secretaria, mas colando a essa discussão, a esse debate, buscando suscitar e está aberta a todos, inclusive, tá? Inclusive a membros aqui, termino dessa forma, tá? A todos se interessarem, a gente tem um site, tem canais em redes sociais da Rede ProRio, então todos se interessem por esse debate de como você pode pensar a gestão com a ciência, com um conjunto de professores ali. Inclusive, a gente, nesse debate eleitoral, ofereceu um documento, né, uma carta de propostas, né, para exatamente fazer esse debate público, né? Então, está ali. Isso foi baseado numa condensação de 10 webinários, diversas dimensões da política pública que a gente fez ao longo do ano passado, tá? Reunindo especialistas, gestores, classe política. Então, a gente reuniu um pouco esse caldo, organizou isso e ofereceu aí um documento síntese para exatamente estimular esse debate. Então, esse é o papel também, eu acho que da Rede ProRio. Faço esse convite a todos que se interessem, em particular, né, nessa relação federativa, né, que tanto nos é essencial nesse momento reestruturar o país, e a gente está tentando dar nossa contribuição, seja pela rede ou, no meu caso também, seja pela secretaria ali diretamente na máquina. Perfeito, professor Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você em outros eventos aqui da SBAP. Professora Natália, bola com a senhora. Obrigada. Eu realmente, assim, não, como o Marcos falou, são perguntas para todos, né? Não tenho aqui nenhuma pretensão de responder a todas elas, mas eu queria fazer algumas falas juntando essas questões. Eu acho que, começando de trás para frente, essa relação, né, de entes ou políticas mais maduras e a qualidade das políticas, né? Eu convidaria a olhar, a conhecer a nossa publicação pelo trabalho dos colegas que se dedicaram a olhar casos específicos, sabe? Tanto na área de meio ambiente, como na área de ciência, tecnologia e informação, na área social, a Conitec mesmo. Então, tem casos ali de forma sistêmica, isso não tem na literatura, sabe, Daniel? Inclusive nos outros países, né? Porque realmente fazer uma avaliação nesse nível seria muito difícil, mas acho que a gente seria muito legal continuar em diálogo com a SBAP, porque me deu muita clareza assim, ao longo do evento de como também muitas vezes a gente fica afastado, quem está estudando muito nível federal, de todas as ações, iniciativas e resoluções que estão acontecendo no nível local, e também interdisciplinar, que eu acho que é uma característica da área do campo de públicas, né? Então, a gente também tem puxa um pouco mais para a ciência política, e eu acho que o que vocês estão fazendo, de fato, é uma atuação de brokerage, né, de juntar esses vários mundos, muito bem sucedida. Eu queria que, assim, né, contasse com a gente para a continuação de diálogos, ou assim, até mesmo ajudar a mapear isso. E eu fico pensando assim, né, a Patrícia, a gente esteve junto aí numa discussão ontem, né, do Pedro Cavalcante e do Green sobre
cumprir o desmonte de políticas. Então, o futuro dessa agenda, qual o papel, né, do conhecimento científico e dessa interação do conhecimento científico com a gestão para a questão dos wicked problems. Eu acho que é impossível a gente pensar no futuro, né, em que seja transparente e democrático sem contar com a ciência. Eu acho que ela está num movimento de ataque muito grande. Essa questão de desnudar os órgãos, eu acho que é um pouco isso que tem que acontecer mesmo, mas no sentido de que os órgãos possam ser batidos e tenham condições ali de sustentar suas decisões, sustentar suas ações. Eu acho que tem uma finalidade muito importante da construção do conhecimento, de forma dessa que a comunidade científica faz, com seus princípios claros, com essa abertura para sempre serem questionados, e que é o que mais próximo a gente consegue chegar de um processo de construção de conhecimento coletivo como humanidade, sabe? Então, eu acho que ele tem um papel, inclusive, de resistência, mas resistência de proteção àquilo que já a administração pública já construiu. Aí, seja em termos das suas políticas, né, como a gente vai vendo, que não podem ser desfaceladas, toda uma construção que houve, né, durante séculos, por vezes, por um achismo, né, por um voluntarismo, por um ataque até direto, por não apreciar o que vem ali dessa construção coletiva. Então, eu acho que essa permeabilidade aí do campo científico em diferentes instâncias, em falar mais com a sociedade, em falar mais com a gestão, como vocês fazem, como o Daniel trouxe ali de exemplos, é algo que acho que a gente também, do lado que tem fazendo pesquisa, precisaria explorar mais, então busquem, esperem aí entrevistas de pesquisa, Bruno, Daniel, Marcos, para a gente tentar avançar nessa agenda, juntos. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, professora Natália. Parabéns aí pela sua pesquisa, tá? Muito, muito legal. Gostei bastante. Acho que todos nós gostamos. Pessoal, então encerramos aqui a nossa mesa, agradecendo a presença de todos, dos palestrantes, dos que nos assistem, e continuamos aí no nosso Encontro Brasileiro de Administração Pública. Teremos muita coisa ainda no dia de hoje. Tá? Um grande abraço a todos e bom fim de semana.